Olá, Antônio Celso Ribeiro, brasileiro Interrisks. Nós estamos agora no último bloco do sistema antifrágil. Vamos falar um pouco dele, sobre os princípios dele na realidade. Então, no primeiro, relembrando, falamos sobre o contexto, mundo VUCA e mundo BANI. BANI é o novo normal, para a gente poder recordar. Ou seja, eu sou, na verdade, completamente antifrágil, que é o B. Eu sou, na verdade, ansioso, tá certo? Não sou linear, tem que ser exponencial, tá certo? E tenho que viver e conviver com um mundo que é totalmente imprevisível e incompreensível. Esse é o BANI. No segundo bloco eu falei sobre a estratégia adaptativa, que está ligada ao BANI e está ligada a uma tríade muito importante: agilidade, gestão de dados e a cultura da empresa. E no centro está o cliente, obrigatoriamente. Essa tríade, e entendendo bem o cliente, entendendo a expectativa do cliente, eu tenho que inovar constantemente. Então eu inovo constantemente em função da compreensão que eu tenho do que o cliente quer. Então eu estou me antecipando a ele com isso. Com isso daí, eu tenho que errar bastante, mas eu tenho que errar rápido e corrigir rápido. E aí eu tenho que usar metodologias ágeis, do tipo Scrum, Squad e outras que tem por aí, Design Think, por aí vai, tá certo? Para quê? Para eu poder trabalhar em equipe, colaboração, cocriação, que vem do VUCA, lá atrás. Então a gente mistura um pouco isso daqui, casado e implementado, ok? No terceiro bloco, eu falei sobre a questão de eventos futuros, que era de risco, eu tenho que estar atenta e alerta em relação a isso. Falamos do cisne negro, tá certo? Black Swan, que são completamente imprevisíveis e não está ligado ao passado, de forma muito clara, tá certo? E falamos do rinoceronte cinza, que é um evento que está aberto, ele é grande o suficiente para todo mundo olhar, sabemos que vai acontecer, só que nós negamos que ele vai acontecer, tá certo? O Covid-19, nós falamos que ele na verdade, ele foi um rinoceronte cinza e não um Black Swan. Quem fala que é Black Swan são autoridades governamentais e gestores. Por quê? Porque alegam, erroneamente, que não pode evitar. O Black Swan e o Grey Rhino não tem a ver com você evitar. Tem a ver em você saber que poderá vir a acontecer, porque são variáveis externas, geralmente, e você tem que saber o quê? Contingenciá-las. Isso é um ponto importante. Então é contingenciá-las. Então nós falamos dele. Falamos depois de que vem a ser um sistema antifrágil, para a gente poder finalizar aqui. Quer dizer, o sistema antifrágil, ele é aquele que, na verdade, ele se aproveita do caos, se aproveita, na verdade, de agentes estressores externos e cresce com isso, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para você poder entender o processo. Citei rapidamente aqui o evento do vento, que é um agente estressor, falei da vela, que passa a ser frágil, falei da lanterna, que passa a ser resiliente, leva pancada e segura, e falei da antifragilidade, que seria a fogueira, que com o vento ela cresce, na verdade, o vento alimenta, na verdade, o fogo, então ela cresce com fogo. Então a empresa tem que se adaptar com isso. São exemplos simples para vocês poderem entender. Muito bem, quais são os princípios então da antifragilidade? O Nassim Taleb, no livro dele, ele tem N princípios, tá certo? E eu aqui li um paper, li um e-book aí da MJV Innovation, tá certo? E gostei muito dos 5 princípios que eles citaram ali no paper deles. Então estou citando aqui a fonte como referência, tá certo? Que é um ponto importante, a gente não pode plagiar. Então estou citando aqui que eu peguei deles e estou repassando, que eu achei muito interessante, muito boa inclusive. Então eles focaram em 5 princípios. Quais são os 5 princípios, na verdade, que eu considero também importantes na antifragilidade? Vamos lá. Primeiro princípio, regra básica número 1, é a gente se ater à regra simples, coisas simples. Quando alguém explica uma ideia, uma regra, um conceito, ele precisa ser facilmente entendido, por todos. Ideias boas não precisam de muitas explicações. Então, para eu ser antifrágil, eu não tenho que montar um processo, um sistema, todo ele, esdrúxulo, complicado, negativo. Tem que ser simples, obrigatoriamente. Se não for simples, não serve para ser, na verdade, e não cabe na antifragilidade. Por que não cabe na antifragilidade em relação a isso? Por que não cabe? Porque eu tenho que me adaptar rapidamente, gente. Então não tem como eu fazer algo mais complexo. O segundo princípio, que é muito importante, tá certo?
eu não posso ser consumido, eu não posso ser escravo dos dados. Então isso é um ponto fundamental. Eu não posso ficar preso a dados, tá certo? Então eu lhe cito como exemplo aqui, ó, no contexto da pandemia, a maioria das pessoas passa pela espiral de ler várias notícias, N notícias, de diversos veículos, em diferentes horas do dia, ou seja, a gente acaba fixado em consumir o quê? Informação o tempo inteiro. Então, não ser consumido por dados é válido para esse âmbito pessoal. Então eu pergunto, tudo é relevante? Todo dado é necessário? Né? Sabemos de fato analisar um dado? O que estamos retirando dos dados faz sentido para o objetivo do negócio da minha empresa? Então é isso. Eu tenho que fazer uma gestão baseada em dados, mas não posso ser escravo do dado. Então isso é importante para eu ser antifrágil. Por quê? Porque eu preciso me adaptar muito rápido. O terceiro princípio, que é muito bacana também, é experimentar e iterar. Eu tenho que correr muitos pequenos riscos. Então eu prefiro correr muitos pequenos riscos durante o processo meu, tá certo, de inovação, do que correr um único grande risco. Se esse risco der errado, eu quebro. Então, quando eu falo correr muitos pequenos riscos, é isso, né? Então, esse princípio está diretamente ligado a quê? A eu ter metodologias ágeis, tá certo? Como Design Thinking, como Scrum, como Squad. Então, é fundamental fazer o quê? Um movimento de replanejamento constante. Eu tenho que ter ágil, tem que ter agilidade constante. Então, entra aquilo do Bunny, do A. Tem que ser ansioso para tomar decisões rápidas, errar rápido e corrigir rápido. Então esse aqui é um princípio fundamental que eu tenho que estar na minha cabeça para ser antifrágil. Eu tenho que experimentar, fazer, tentar. Só assim que as coisas vão evoluir, obrigatoriamente. Se eu não experimentar, não tentar, tá certo? Errar e consertar, eu não consigo fazer. O quarto princípio deles, que eles falam aqui, que eu gostei bacana também. Concentre-se mais, olha que interessante, concentre-se mais em descartar o que não funciona. Então, por que o que não funciona? Porque o que não funciona, senhores, vai ressaltar rapidamente do que você procurar aquilo que funciona. Então, é ao contrário. Eu tenho que jogar fora aquilo que não funciona, aquilo que não está dando certo e focar naquilo que sobrou, que é o que está dando certo. Se eu tentar descobrir aquilo que está funcionando no meio de uma floresta onde tem o que não funciona, funciona mais ou menos, eu vou perder tempo. E nesse mundo Bunny eu não posso perder tempo. Na antifragilidade eu não posso perder tempo. Então eu preciso concentrar naquilo que não funciona, descartar aquilo que não funciona, tá certo? Isso é um ponto importante, aquilo que atrapalha. E o último princípio, na verdade, que o pessoal da MJV fala é: resista ao desejo de tirar a aleatoriedade. Aí vem o pessoal que é extremamente, né, que quer fazer um planejamento consistente, quer fazer algo que vá ter aí resultados, né, que são medidos, quer saber que não pode estar pisando em terreno minado. Senhores, não existe mais isso. Eu tenho que estar consciente que a vida minha, nesse novo normal, ela é aleatória. Vários eventos vão acontecer aleatoriamente, fora do que eu estou pensando, fora do que eu estou imaginando, fora do que eu construí de cenários. Então isso é importante eu ter na mão. Por isso que a empresa tem que ter, né, a perspicácia, né, os seus gestores, da reação ser rápida. Preciso estar preparado para isso. Preciso treinar para isso. Então isso é importante. Área de riscos é um ponto fundamental porque tem que treinar a gestão em cima disso. Fazer o teste de mesa, tabletop, para várias situações. Situações que às vezes são consideradas inimagináveis, tá certo? E eu falo isso daí porque eu vivo bastante com clientes nossos e quando a gente propõe algum evento, propõe algum tipo de fazer um exercício, uma situação totalmente esdrúxula, o pessoal fala, isso não vai acontecer. E eu sempre respondo, eu não quero saber. Quero saber o que você vai fazer numa situação dessa, seja esdrúxula ou não. Então isso é um ponto fundamental para a gente poder pensar fora da caixa. Esses 5 princípios, então, eles são fundamentais. A ter, na verdade, regras extremamente simples, objetivas, ponto importante, não sermos escravos dos dados, tem que saber o que é relevante e o que não é relevante, né? Eu tenho que experimentar e iterar constantemente, vou correr muitos pequenos riscos, vou errar e vou corrigir rapidamente, tá
certo? Vou concentrar mais no que não funciona do que funciona, para poder descartar, jogar fora rapidamente. E o último, eu tenho que aceitar a questão da aleatoriedade. Então, senhores, o pessoal militar fala o seguinte: qualquer plano de batalha vai por terra, vai embora, desaparece quando sai o primeiro tiro. E é uma realidade, porque você não sabe o que vem pela frente. Você imagina, tem sistema de informações, tem tudo na mão, mas pode dar errado. Pode ter situações que são completamente, que não são convencionais. Clausewitz já falava isso lá atrás. Sun Tzu já falava isso lá atrás. Então nós temos que seguir essas premissas básicas para nós sermos, na verdade, criarmos um sistema na empresa para que nossa empresa seja antifrágil. Não pode ser frágil, não pode ser robusta e hoje em dia não pode ser mais resiliente. Poder pode, mas você não vai crescer. Eu tenho que ser o quê? Antifrágil para poder crescer nesse ambiente que nós estamos vivendo, que é o novo normal. Que nós não sabemos onde vai dar. A gente não sabe que é o novo normal. Ele vai estar constantemente mudando. Nós temos que ajudar a construir, antes que o concorrente construa. Ok? Até lá, muito obrigado, né? E espero que tenha sido agradável, de bom tom, a gente colocar esses inputs, esses insights aí para vocês. Até a próxima.